Fala, meu povo! Tranquilidade pura? Dessa vez, a gente vai trocar um pouco de ideia sobre clima, tempo, os fatores e elementos que influenciam diretamente no clima de algum território, seja esse Brasil como o mundo. Antes da gente continuar, dando pique youtuber, já dá aquela curtida e comenta e vai lá e espalha para o mundo isso, beleza? Dá aquela moral. E vamos embora, olha só. Se a gente tem uma característica de clima, e essa é a nossa característica de clima aqui no Brasil, tropical, na sua maior parte do território, ou seja, temperatura elevada e também com umidade, isso vai acontecer porque nós temos a influência de alguns fatores. Quais são os fatores e elementos que influenciam o clima brasileiro? Se aqui no Brasil a gente tem um clima equatorial, tropical litorâneo, subtropical, tropical continental, é porque alguma coisa influencia para que a gente tenha essa característica. E esses são os fatores climáticos. Então vamos lá, antes disso, qual é a diferença entre tempo e clima? Quando eu falo de tempo, eu estou falando da mudança momentânea da condição atmosférica. Agora pode chover, depois pode fazer calor, depois pode cair um mundo de chuva. Isso vai ser o tempo, uma mudança momentânea das condições atmosféricas. Quando a gente fala de clima, eu estou falando de um estudo mais duradouro das variações do tempo. Então, através desse estudo mais duradouro das variações do tempo, a gente consegue classificar qual é o clima que existe e as condições climáticas que existem em cada lugar do mundo. É óbvio que a gente tem anomalias climáticas que podem fugir um pouco da normalidade do clima daquele território. Mas o normal, e através de um estudo minucioso e detalhado, a gente consegue saber qual é a característica do clima que existe em determinada localidade. Beleza? Então vamos lá. Quais são fatores e elementos do clima? Os fatores são aqueles que vão influenciar diretamente o clima de alguma região. Os elementos vão estar atrelados aos fatores. Quais são os elementos do clima que existem? Umidade, temperatura, pressão atmosférica. Dependendo do fator analisado, a temperatura, a pressão atmosférica ou a umidade, ela pode variar, pode aumentar ou reduzir. Beleza. Se tratando de umidade, quais são os tipos de chuva, de umidade que existem? Sim, existem variações de tipos de chuva, tipos de umidade. A primeira e o primeiro tipo de umidade que tem, chuva convectiva. O que é chuva convectiva? Ela também é conhecida como chuva de verão. Saca quando você está num dia verãozão, sol torrando a sua cabeça. E aí vai lá, você na rua tá suando pra caramba, vai chegando no final da tarde, vai vendo aquela nuvem pesadona, cinzenta chegando na sua cabeça. É aquele momento que você começa a pensar o porquê que você não escutou a sua mãe e não levou o guarda-chuva quando você saiu. E aí o que vai acontecer? No final da tarde cai aquela pancada de chuva rápida, mas muito intensa, muito forte. Isso é a chuva convectiva ou chuva de verão. Isso vai acontecer porque isso vai rolar com a chegada de uma massa quente na época do verão, e essa massa quente ela é leve, ela sobe com facilidade e ela vai carregar sempre bastante umidade, gotículas de água. Então essa massa de ar sobe, ascende, vai subindo levando gotícula de água, vai subindo levando umidade, vai formando aquela nuvem densa, pesada, porque durante o dia todo essa massa foi se concentrando lá em cima e aí começa a desabar. Isso é chuva convectiva ou chuva de verão. Outro tipo de chuva, chuva frontal. A chuva frontal aqui no Brasil vai acontecer com uma facilidade muito maior no período de inverno. Então olha só, vai rolar quando tem um encontro de uma massa quente com uma massa fria. O encontro de uma massa quente com fria, com características diferentes, vai fazer com que tenha a queda de chuva. Essa chuva vai acontecer num período muito mais longo que a chuva convectiva, então ela vai ter uma continuidade muito maior. A chuva convectiva vai ser muito mais rápida, a chuva frontal vai demorar um pouco mais. Beleza? E outra é a chuva orográfica ou chuva de relevo. Ela vai acontecer quando rola o impedimento da passagem da umidade por algum bloqueio natural. Exemplo,
uma massa úmida saindo do mar e ela se choca com uma barreira natural, um planalto. Esse choque vai fazer com que a umidade que essa massa de ar estava carregando desabe no lugar e ela vai continuar seca. Isso é chuva orográfica. Um exemplo de um lugar no Brasil onde isso acontece é o Nordeste, através do Planalto da Borborema, que impede essa passagem de umidade por interior do Nordeste, um dos fatores que levam à seca no sertão nordestino. Beleza, e agora vamos falar um pouco de fatores. Quais são os fatores que vão influenciar diretamente no clima de alguma região? Primeiro fator vai ser a latitude. O que é a latitude? É a distância ou proximidade em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo eu tiver da linha do Equador, menor vai ser a latitude. Quanto mais distante eu tiver da linha do Equador, maior vai ser a latitude. Tá, entendi. Essa parada eu lembro lá de cartografia, mas pô, o que isso tem a ver com clima, cara? Vamos lá, olha só. Quanto mais próximo eu tiver da linha do Equador, quanto mais próximo um território tiver da linha do Equador, significa que esse território tem temperatura mais elevada. E por quê? Por causa da declividade da Terra, por causa do grau de inclinação da Terra, melhor dizendo, o Sol bate com mais intensidade nas proximidades da linha do Equador. Então a linha do Equador sofre com maior intensidade da radiação, bate com mais força ali. Ou seja, áreas mais próximas à linha do Equador são áreas onde a temperatura vai ficar mais elevada por causa da intensidade da chegada da radiação nessa região. Quanto mais eu estiver distante da linha do Equador, menor vai ser a intensidade dessa luminosidade, porque ela vai bater de forma oblíqua e não paralela. Em períodos de verão, e isso vai muito importante para a gente, olha só, em período de verão, você tem uma maior intensidade da radiação solar em um hemisfério e menos no outro. Exemplo, enquanto aqui no inverno, no meio do ano, junho, está no inverno, significa que no hemisfério norte está no verão. E o que vai acontecer? Significa que nessa parte do hemisfério norte você tem a radiação solar chegando com maior intensidade nessa faixa, nessa área. Bacana? A isso nós damos o nome de solstício. Solstício de inverno no hemisfério sul e solstício de verão no hemisfério norte. Então, solstício é quando eu tenho o Sol batendo com mais intensidade em um hemisfério do que no outro, por causa da translação, por causa do movimento que a Terra faz em torno do Sol. Bacana! E quando você tem o Sol batendo de forma equilibrada nos dois hemisférios, a gente está num período conhecido como equinócio. Significa que eu tenho ali a mesma intensidade de radiação no hemisfério norte e no hemisfério sul. Quais são as temperaturas que vão estar, a estação do ano que vai influenciar diretamente nesse equinócio? O outono e a primavera. Beleza? Outra parada. Mano, não sei o caso de vocês, mas se vocês viajarem para algum país do hemisfério norte no período de verão, você vai ver que lá, 9 horas, 8h30, ainda tá solzão batendo na sua cabeça. Por quê? Porque ali é o verão, porque ali agora o sol está batendo com maior intensidade, ou seja, significa que eu tenho dias mais longos. Como a gente, o Brasil, está muito próximo à linha do Equador, significa que a gente não sente muito essa variação de tempo, de duração entre o dia e a noite. Mas em áreas mais afastadas da linha do Equador, com o sol batendo de forma oblíqua, mais intenso no período de verão, lá você vai sentir muito mais esse tempo de duração entre o dia e a noite. Show de bola? Então, latitude mais próxima à linha do Equador, maior intensidade, calor, mais distante da linha do Equador, maior variação da temperatura. Perfeito? Outro fator, altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E por que esta bagaça acontece? Porque o Sol, ela bate na Terra, bate na atmosfera e ela aquece de baixo para cima. Ou seja, os gases que estão em áreas de baixa altitude retêm, seguram mais o calor.
A galera que tem área de maior altitude, os gases que existem ali chegam com menor intensidade, porque ele vai reter, na verdade a radiação vai chegar ali com menos intensidade, porque os gases vão reter muito menos esse calor. Então significa que em áreas de maior altitude, menor é a temperatura. Áreas de menor altitude, maior é a temperatura. Beleza? Outro fator, continentalidade, maritimidade. O que é isso? A continentalidade tem a ver com a distância que você está do mar. A maritimidade tem a ver com a proximidade que você está do mar. E como isso pode influenciar no clima? A água vai servir como um grande regulador térmico, um enorme regulador térmico. Ele vai reter, segurar bastante esse calor e depois ele vai soltando aos poucos. Significa que em áreas mais próximas ao mar, a maritimidade, a amplitude térmica vai ser menor. Ou seja, significa que a variação térmica em áreas mais próximas ao mar vai ser muito menor. A continentalidade não tem a água servindo como um regulador térmico, ou seja, significa que a amplitude térmica dessas regiões serão maiores, ou seja, a variação da temperatura vai ser maior em continentalidade. Beleza. Outro fator, vegetação. Em áreas de maior vegetação eu tenho maior umidade, evapotranspiração sendo liberada. Significa que nessa faixa eu tenho uma umidade influenciada pela vegetação, pela liberação da umidade, da evapotranspiração pela própria vegetação. E uma consequência disso são os rios voadores, liberados pela floresta amazônica, trazendo umidade até a região centro-oeste e sudeste. Beleza? Outro, massas de ar. As massas de ar são massas que circulam pela atmosfera e elas vão influenciar a área de destino. Elas nascem numa região onde o clima é homogêneo, onde tem uma característica muito específica de clima, e ela se dirige, ela se encaminha até outra região. E ela vai levando características específicas, ou de temperatura ou de umidade. Então, em relação à temperatura, uma massa de ar pode ser tropical ou polar. Em relação à umidade, a massa de ar pode ser continental ou marítima. Olha só a imagem que está brotando para vocês das massas de ar que existem no Brasil. Existem 5 massas de ar no Brasil, sendo que uma dessas massas de ar ela vai acontecer no período de inverno. Vai acontecer de forma muito mais forte no período de inverno. Quais são as massas de ar que existem no Brasil? Ao sul, existe uma massa de ar que vai ser muito mais intensa no período de inverno, conhecida como MPA. Uma massa polar, então é fria, atlântica, então é úmida. Se uma massa de ar nasce no oceano, ela vai trazer características de maior umidade. Outra massa de ar passando pelo litoral é a MTA, massa tropical, então é quente, atlântica, então é úmida. Outra massa de ar lá no Nordeste, MEA, uma massa equatorial, então é quente, é equatorial, e atlântica, se é atlântica, é úmida. Outra massa de ar pegando o Centro-Oeste, MTC, massa tropical, então é quente, continental, então é seca. Uma massa que nasce no continente será seca. E na região norte, a MEC, massa equatorial continental. Se ela é equatorial, é quente. Se é continental, é seca. Bota aí um asterisco enorme, observação, coloca em neon, meu querido. Porque apesar de ser uma MEC, apesar de ser continental, existe umidade nessa região. E por que vai ter umidade lá na região norte, mesmo sendo uma massa continental? Por causa da vegetação. A vegetação libera umidade, como a gente falou anteriormente. Então, se a vegetação libera umidade, significa que essa faixa vai ter umidade, mesmo sendo uma massa do continente. Outro fator, correntes marítimas. Saca Procurando Nemo? Procurando Nemo é um exemplo maneiro para a gente falar e dar como detalhe dessa da corrente marítima. Então, o que vai ser essa corrente marítima? É uma bolsa, imagina aí uma bolsa de água que ela circula pelo oceano.
ela é tão forte, circula com tanta intensidade, com tanta velocidade, que ela não se mistura com o oceano. Então ela nasce numa área específica, onde o clima é muito mais homogêneo e vai levando características até onde ela for, muito parecido com a massa de ar, sendo que um no continente e a outra na atmosfera. Essa corrente marítima, ela vai levar características de maior ou menor temperatura. Se ela nasce numa área polar, vai levar características de menor temperatura. Se ela nasce numa área equatorial ou tropical e se encaminha a uma área polar, vai levar características de maior temperatura. Exemplo, aqui no Brasil existem duas correntes marítimas. A corrente Brasil ou a corrente brasileira, que passa pelo litoral brasileiro, e a corrente das Guianas, que passa pela região norte. São duas correntes quentes. Outro exemplo, uma corrente conhecida como corrente do Golfo. Ela nasce ali na América Central, na área do México, próxima ao México, e ela se encaminha em direção à região norte. Ela se encaminha em região ao Reino Unido. E ela vai levando características de temperatura mais elevada para essa região. Então, fatores que a gente trocou ideia aqui: latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massa de ar, corrente marítima. Uma parada importante para a gente trocar uma ideia, uma parada chamada albedo. O que é o albedo? O albedo é a capacidade que o solo tem, que a superfície tem, para devolver calor. Quanto menor é o albedo, menor é a capacidade que esse relevo tem de devolver calor. Quanto maior é o albedo, maior a capacidade que o relevo tem de devolver calor. Asfalto, um território ali cinzento, escuro, retém muito calor. Uma área mais clara, como neve, ela vai devolver muito calor. Um exemplo é quando você sai de casa no verão com uma camisa preta. Quando você sai de casa com uma camisa preta, significa que você está saindo ali com uma camisa que vai reter, segurar muito mais o calor, em relação a uma camisa mais clara, uma camisa mais branquinha. Certo? Aqui um apanhadinho sobre fatores e elementos do clima e como ele vai influenciar o território e um pouquinho de como ele vai influenciar o Brasil.